Olá, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Renato, professor de matemática. Nós iremos hoje ter uma aula, principalmente para aqueles alunos que não participaram da aula online, e o nosso tema será resolver problemas com números inteiros envolvendo suas operações. Iremos falar sobre operações com números inteiros, certo? Os números inteiros já foram trabalhados em sala de aula e vocês com certeza já sabem os conceitos, mas nós iremos fazer uma pequena revisão logo adiante. Antes disso, pessoal, nós falaremos sobre conceitos que são trazidos nas operações matemáticas. Por exemplo, na adição, quando nós falamos 3 mais 4 é igual a 7, o 3 e o 4 nós chamamos de parcelas e o 7 nós chamamos de soma total. 8 menos 5 igual a 3. Na subtração, o 8 é o minuendo, o 5 é o subtraindo e o 3 é a diferença. Na multiplicação, quando nós dizemos 6 vezes 5 é igual a 30, o 6 e o 5 são os fatores e o 30 é o produto. E na divisão, 10 dividido para 5 igual a 2, o 10 é o dividendo, o 5 é o divisor e o 2 é o quociente. Neste caso, o resto da divisão é zero, significa que deu uma divisão exata. Lembrando que esses são conceitos, certo? Nomes especiais que vocês devem aprender porque facilita na hora da resolução das operações matemáticas. Voltando aqui para as operações com números inteiros, nós já abordamos aqui esse tema. Eu já mostrei para vocês em aulas passadas sobre o conjunto Z, que é o conjunto de números inteiros, que difere do conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. Os números naturais é a partir do zero em diante, que compreende os números positivos. Já o conjunto de números inteiros, além dos números naturais que está inserido dentro do conjunto Z, nós também temos os números inteiros negativos. Ok, pessoal? Essa é a grande diferença do conjunto dos números inteiros para o conjunto dos números naturais. Quando nós tratamos de operações matemáticas com números inteiros, nós temos algumas regras, principalmente quando falamos de sinais. Geralmente nós conseguimos aqui resolver todas as questões aplicando essa regra de sinais, certo? Vamos lá. Sinais iguais, na soma ou na subtração, some os números e conserve o sinal. Ou seja, quando na operação matemática, quando os sinais dos números forem iguais, você soma o sinal, certo? Você repete apenas o sinal e soma. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês o exemplo disso, tá bom? Essa regra ela vai valer para as contas de adição e subtração. Quando nós falamos de multiplicação e divisão, nós aplicamos regras um pouquinho diferentes, mas nas contas de adição e subtração são essas. Se os números vierem com sinal igual, você soma o sinal e soma, certo? E aqui embaixo nós temos o exemplo disso. Mais 2 mais 5 é igual a mais 7. Então, eu repeti o sinal, os dois sinais são iguais, repito o sinal e somo. Mais 10 mais 22 igual a 32. Menos 5 menos 4 igual a menos 9, tá vendo? Lembre-se, sinais iguais, repito o sinal e somo. Ou seja, eu não vou aqui fazer 5 menos 4 é igual a menos 1, não. Por quê? Porque os sinais são iguais, nós temos menos 5 e menos 4. Então eu repito o sinal, menos, e somo. 5 mais 4 é igual a 9. Então por isso que o resultado deu 9, menos 9. 56 menos 56 menos 12. Eu poderia fazer a subtração, mas eu tenho que seguir as regras. A regra é repetir o sinal, quando o sinal for igual, repetir o sinal e somar. 56 mais 12 é igual a menos 68. Menos 68, certo? Sinais diferentes, nós já aprendemos que na regra dos sinais, quando os sinais forem iguais, eu repito o sinal e faço a soma. Sinais diferentes está aqui embaixo. Sinais diferentes, conserve o sinal do maior número e subtraia. Conserve o sinal do maior número e subtraia. Lembre-se disso, certo? Você vai toda operação em adição e subtração que vier sinais diferentes,
você vai colocar o sinal do maior. Se o maior valor no número de valor numérico for positivo, você vai colocar positivo. Se for negativo, você coloca negativo. Então você vai pegar o sinal do maior número, vai repetir, seja esse sinal positivo e negativo, e vai subtrair. Aqui nós temos um exemplo, pessoal, aqui embaixo. Ó. 3 menos 4 é igual a menos 1. Por que é menos 1? Porque o sinal do 4 é negativo. Menos 15 mais 20 é igual a mais 5. Por que é que não é negativo? Porque o sinal do maior, o maior é 20 e o sinal dele é positivo. Então, sinais diferentes, nós colocamos o sinal do número de maior valor numérico e realizamos a subtração. Lembrando que nós estamos falando de operações de adição e subtração. Multiplicação e divisão de números inteiros, pessoal. Muito interessante essa parte aqui. Multiplicação e divisão de números inteiros. Aqui nós vamos aplicar também a regra de sinais, certo? E eu quero que vocês prestem bastante atenção, mas é um conteúdo fácil. Diz assim: sinais iguais na multiplicação e na divisão sempre resultam em um sinal positivo, viu, pessoal? Sinais iguais, se o sinal for mais, é igual a mais, se for menos, é igual a mais. Então, sinais iguais, sempre o resultado é positivo. Como é que eu posso fazer uma continha dessa aqui? Tá aqui o exemplo. São operações de multiplicação. Mais 2 vezes mais 4. Sinais iguais sempre resultam em sinal positivo. Então eu repito o sinal e multiplico. 2 vezes 4 é igual a mais 8. Menos 4 menos 10. Menos 4 menos 10. Tá bom, pessoal? Então, sinais iguais na multiplicação e na divisão, sempre o resultado dá positivo. A adição e subtração é repetido o sinal. Adição e subtração são repetidos os sinais. Na multiplicação e divisão, o resultado sempre será positivo. Então, menos 4 vezes menos 10, o resultado vai dar igual a mais 40. E assim em diante. Aqui embaixo, pessoal, nós temos também um exemplo da divisão, certo? E dos sinais diferentes. Sinais diferentes na multiplicação e na divisão sempre resultam em um sinal negativo. Então, sinais diferentes sempre resultam em um sinal negativo. Aí aqui embaixo nós temos o exemplo. Mais 6 vezes menos 7. 6 vezes 7 é igual a 42. Eu coloco mais sinal positivo ou negativo. A regra diz que na divisão e multiplicação, sinais diferentes sempre resultam em sinal negativo. Então, se o sinal for diferente, o resultado vai ser negativo. Depois é só fazer a multiplicação ou a divisão que dará certo, tudo certo. Cuidado só para não errar o sinal. Então, recapitulando aqui, multiplicação e divisão, sinais iguais sempre resultam em sinal positivo, sinais diferentes sempre resultam em sinais negativos. Vamos aqui em diante, adição com números mesmo sinal, sinais operacionais, certo, pessoal? Aqui nós temos números entre parênteses e nos diz assim: da adição de dois números relativos com o mesmo sinal, resulta um número com o mesmo sinal e cujo valor absoluto é a soma dos valores absolutos desses números. Aqui nós temos uma continha, pessoal. Quando os números eles vêm entre parênteses, e nós temos, mais 4 mais 2 igual a mais 6. Então nós temos aqui, como é que nós respondemos? Só fazemos somar, porque os sinais aqui são iguais. Aqui embaixo nós temos sinais posicionais. Menos 4 mais menos 2 igual a menos 6. Pessoal, quando nós tivermos operações com número entre parênteses, nós temos que resolver esses números entre parênteses para poder acertar. Certo? Então, menos 4, nós temos aqui o menos 4. Temos o
o mais bem no meio, certo? Quando as operações vierem dessa forma, o que é que você vai fazer? Vai apenas repetir o número seguinte, tá bom? Repetir o número seguinte. Se o mais estiver no meio, você tem dois números entre parênteses. Se o mais estiver no meio, você vai apenas repetir, porque eu estou adicionando. Eu devo menos 4 mais uma conta de menos 2. Então eu estou adicionando outra conta de menos 2. Então eu coloco aqui, apenas repito. Menos 4, menos 2. Sinais iguais na multiplicação, ou melhor, perdão, sinais iguais na adição e subtração. Eu repito o sinal e somo, que dá igual a menos 6. Então, por isso que a resposta é essa aqui, menos 6. Vamos lá, adição de números com sinais contrários. Isso aqui basicamente, pessoal, é aquilo que eu expliquei, certo? Logo no início, menos 3 mais 2 igual a menos 1. Então, menos 3 mais 2 igual a menos 1. Eu repito o sinal do maior, que no caso é o menos 3, então o resultado vai ser negativo, e subtraio. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1, certo? E da mesma forma aqui embaixo. E aqui nós temos algumas continhas, certo? De exemplo para vocês. Eu tenho menos 13 mais 11 igual a menos 2. Eu repeti o sinal do maior e realizei a subtração. Menos 27 mais menos 7, certo? Eu repito menos 27 e adiciono a continha de menos 7. Esse mais aqui, quando eu tiver o mais no meio, eu vou apenas repetir o próximo número, certo? Porque eu estou adicionando, eu devo R$27 e devo mais R$7. Então, quanto é que eu devo no total? Então, eu tenho que adicionar essa continha negativa. Então, menos 27, menos 7. Sinais iguais, eu repito o sinal e somo. Menos 27 menos 7 é igual a menos 34, certo? Menos 21 mais 42, repito o sinal do maior. O sinal do maior está aqui, ó, do 43, então o resultado vai ser positivo. Sinais diferentes, repito o sinal do maior e faço a subtração. 21 menos 43 é igual a 22. 35 mais menos 40 é igual. Da mesma forma, apenas repetir, 35 menos 40 é igual a menos 5. Certo, pessoal? Então, todas essas contas aqui você vai ver que vai dar, nós vamos responder no mesmo estilo. Tá ok, pessoal? Lembrando, gente, vamos falar aqui sobre essa continha de subtrair. No caso, aqui nós temos menos 22 menos igual menos parênteses menos 22. Aqui nós temos menos 22 menos menos 22. Quando isso acontecer, pessoal, quando isso acontecer, quer dizer que eu devo R$22 menos uma conta de menos 22, ou seja, eu devo R$22 e eu estou diminuindo outra conta de R$22 que eu tinha. Então aqui eu tinha duas contas de R$22. Fiquei com uma e estou diminuindo outra conta que eu tinha de R$22. Quando vier o sinal de menos no meio, você vai colocar o oposto. Qual é o oposto de menos 22? É mais 22. Lembre que quando era o sinal positivo no meio, eu apenas repeti. Agora, quando o sinal de subtração vier no meio, eu coloco sempre o oposto. O oposto de menos 22 é mais 22. Se fosse menos 10, seria mais 10. E se aqui fosse mais? Menos mais 22. Se fosse mais 22 entre parênteses, eu ia colocar menos 22 embaixo. Então, menos 22 mais 22 é igual a zero. Aqui também, pessoal, é da mesma forma, certo? Da mesma forma. 14 mais 14 menos menos 18. Ou seja, eu repito o 14, o menos 18 vira mais 18. Então, eu apenas somo. 14 mais 18 é igual a 32. Lembrando que essa regrinha aqui de colocar o número oposto é só quando
eu tiver um número entre parênteses do mesmo sinal que o antecede. Aqui nós temos também exemplos de contas, pessoal. Aqui vocês podem estar dando uma parada para estar dando uma olhada. Multiplicação de números sinais, eu sigo a regra dos sinais e faço a multiplicação. Sinais iguais, eu sempre dou um positivo, seja sinais negativos ou positivos, ele sempre vai dar positivo, e sinais diferentes sempre vai dar negativo. Então você segue essa regra e faça a multiplicação normal. Da mesma forma também, pessoal, eu vou ter nas contas de divisão, do mesmo jeito. E eu trouxe para vocês um exemplo de operações com vários números, certo? Que aqui é bem interessante essas operações. Mais 3 vezes menos 2, mais 5. Menos 5 vezes menos 1, mais 9. E menos 3 vezes menos 4, vezes menos 5, vezes menos 6. Como é que você vai fazer essa conta? Primeiro de tudo, você vai ter que se ligar nos sinais, certo? Se liga nos sinais. Mais, menos e mais. Então, você faz primeiro a operação dos sinais para saber se o resultado vai dar negativo ou positivo, e depois você faz a multiplicação normal. Então, mais com menos é igual a menos. Menos com mais é igual a menos. Por quê? Divisão e multiplicação, sinais diferentes, sempre é negativo. Aí você multiplica. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Aqui, pessoal, ó, menos com menos é igual a mais. Sinais iguais sempre vai dar positivo, ou seja, menos com menos é igual a mais. Mais com mais é igual a mais. Depois só faz multiplicar. Aqui também da mesma forma. Menos com menos é igual a mais. Mais com menos é igual a menos. E menos com menos é igual a mais. Tá aqui, depois só faça a multiplicação. Da mesma forma também, pessoal, é com os números na divisão, tá? É o mesmo jeito da multiplicação. Sinais iguais sempre dão positivo e sinais diferentes sempre dão negativo. E tá aqui a nossa regrinha na divisão, certo? Multiplicação, divisão, sinais iguais sempre positivos, sinais diferentes sempre o resultado é menos. Então, a aula é essa, pessoal. Espero que todos tenham entendido e eu estou à disposição para todos. Até a próxima aula, se Deus quiser.